Olá, boa noite. Mais um dia aqui, né, no nosso programa Palavra Franca, no quadro Desvendando Mitos e Verdades com Miriam Fernandes. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui a minha amiga Janaína Diniz, né, uma pessoa já bem conhecida, já participou de outros programas aqui com a gente. Janaína, boa noite. Uma satisfação ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, Miriam, o convite de estar participando aqui com você. Mitos, né? Mitos e verdades. E é um quadro novo, achei assim muito interessante. E para mim, assim, é uma honra poder estar aqui com você e compartilhar todo esse ambiente, toda essa história. A nossa finalidade aqui, Janaína, é porque tem muitos mitos e verdades em relação a todas as áreas. Sim. Né? E às vezes a gente fica preso nessas histórias, né? Nesses mitos, nessas lendas, e a gente acaba perdendo tempo, né? Deixando de fazer certas coisas porque a gente não tem o conhecimento. Sim. Né? Nada melhor do que o conhecimento, né, Sim. gente? Quando o conhecimento é tudo. Tudo, né? tudo. Então, hoje, a gente vai falar aqui com a Janaína e a gente vai trazer um assunto aqui muito sério, muito importante, né? Que é sobre a obesidade. E a Janaína vai compartilhar conosco a sua história de superação, né? Como é que se deu esse processo, como é essa dinâmica aí, o quanto isso impactou a sua vida, né? E o que ela pode trazer aqui de informações para a gente desvendar mitos e verdades em relação à obesidade, né? Vou começar aqui pedindo para você me contar um pouquinho aí, resumidamente, como foi essa sua experiência, como é que foi essa sua questão com a obesidade. Então, Miriam, como muitos, né, quero começar dando uma boa noite a todos que nos acompanham. E como muitos já sabem, eu trato, né, eu não posso falar que tratei porque é um tratamento que vai ser para a vida toda. Então, eu durante toda a minha vida tive essa questão da obesidade e me conscientizei que é uma doença crônica e é uma luta diária, né? Você falou aí da superação, eu sempre digo que é uma superação diária, né? Porque é algo realmente que a gente tem que buscar o conhecimento, se conhecer, conhecer o nosso corpo, porque também não é uma coisa estática para todos da mesma forma, não. Para cada indivíduo, para cada ser humano que sofre com a obesidade, com toda essa questão crônica, existe uma coisa específica que tem que ser tratada, aliás, muitas, né? Mas cada um que tem que buscar se conhecer e o conhecimento geral para poder tentar um resultado dentro desse quadro. Uma curiosidade, só fale se você ficar à vontade. Sim. Mas assim, você estava com quantos quilos? Eu cheguei a 140. 140? 140. Qual a sua altura? Quase nenhuma. Eu costumo Pouca brincar altura. que é sem altura. Qual a altura? 1,58. O meu IMC era 54, o índice de massa, bem alto. Era realmente comorbidade mórbida. E como é que era lidar com isso? Assim, vamos lá, começar pelo aspecto emocional. Como é que era lidar com essa questão, né, dessa obesidade, de estar nessa condição física? O quanto que isso impactava na sua autoestima? O quanto que isso afetava o seu emocional? Então, Miriam, eu até costumo dizer, quando eu compartilho, que para mim essa parte eu achava até leve, porque assim, conheço e tenho muitas amigas, né? Você sabe que eu também trabalho na saúde. Sim. Então, assim, a gente sabe da vivência das amigas, dos pacientes que também possuem essa questão da obesidade. Mas, assim, a minha questão emocional em relação à obesidade em si, eu costumo dizer que eu sempre fui bem resolvida comigo mesma. Assim, eu fui aquela criança gordinha. Na adolescência, já era desde criança. Sim, eu fui criança gordinha, que na adolescência atingia um parâmetro, se diz, normal, e logo na minha primeira gravidez eu engordei 50 quilos.
né? E então, assim, não tive questões emocionais, por exemplo. Assim, quando eu digo que fui bem resolvida é porque sempre tem os brincalhões, né? Sim. Então, quando vinha um brincalhão ou alguém falava, ai, que rosto lindo, porém, porque infelizmente é assim que a sociedade se comporta em relação à pessoa com obesidade, vamos dizer, o gordinho. Mas não Então, deixa de ter um preconceito. Não deixa de ter o preconceito. Não deixa de ter aquele Não. bullyingzinho, E eu, com relação ao sobrepeso, eu sempre fui muito bem resolvida. Assim, eu não me sentia mal, eu não me sentia, como é que eu posso te dizer, com baixa autoestima. Não. O meu problema com a obesidade, ele foi se aumentando devido a questões físicas mesmo. Também nunca me tornei hipertensa nem diabética, mas fui muito agravada com questão de pé, joelho e coluna. Então chegou assim num nível que eu fazia todos os meus exames de sangue normal, beleza. Mas o peso agravou a questão da coluna, que eu adquiri hérnia de disco, meu joelho ficou desgastado, né? Daí o uso do tênis, fazer usar mais tênis e os pés mesmo. Então algumas atividades realmente ficaram de fora. Por exemplo, assim que eu fiz a bariátrica, eu comecei algumas atividades que eu busquei. E uma delas foi tentar a corrida. Então no início eu fui ali e logo eu senti. Eu falei, mas por que se o peso está baixo? Aí fui no ortopedista e disse, Jana, algumas coisas que já desgastaram, já foi. Exatamente. Não dá. E a corrida é uma das que não dá para você. Aí eu parei e fui buscando outras modalidades, enfim. A gente vai adaptando a realidade que fica, né, em relação à saúde. Então, para você, a questão da obesidade, ela está muito mais ligada a uma questão física, né, do que emocional. Sim, foi algo interessante, né, primeiro, Miriam, eu quero deixar claro que eu lutei 10 anos para não fazer a bariátrica, tá? Eu sou bariátrica, né? E logo no início, quem me sugeriu a bariátrica foi até o ortopedista, muito conhecido aqui, Dr. Roberto, e eu rejeitei, porque eu acreditava que eu conseguia emagrecer e me manter no peso só com a Nutri, com as atividades e alguma coisa. Eu sempre rejeitei a questão da medicação e sempre rejeitei a bariátrica. Assim, eu não queria. E passaram-se 10 anos, eu tinha alguns resultados de emagrecimento, mas o peso voltava, sempre voltava, você perdia 12, voltava, perdia 20, voltava. Cheguei a perder 45 com o Dr. Marcelo, era um médico de Goiânia, né, com a questão de medicamentosa, mas voltaram-se logo que passou ali o período, né, que eles param com a medicação, voltou todo o peso de novo. E aí fui lutando, chegou um dia, eu já tinha 38 anos, aí eu falei, não dá, não dou mais conta. E fui correr atrás de fazer a bariátrica. Janaína, obesidade é uma questão de autocontrole ou de descontrole, mito ou verdade? Então, é um mito, né, quando se fala da questão do descontrole. O autocontrole, ele é sempre necessário para que a gente permaneça no tratamento e no que é necessário para lutar contra ela. Agora, a questão do descontrole, porque é assim, existem muitas falas. Você já deve ter ouvido falar aquela frase, ele é gordo porque come muito? Sim. É a primeira coisa que todo mundo pensa. É o oposto. Ele come muito porque está obeso. Então, assim, são várias vivências que a gente vai tratando, né? Eu lembro que eu até aprendi isso, eu tinha um preconceito com a psicologia. Não um preconceito, mas era uma falta de fé, assim. Eu nunca tinha tido experiência com a área, né, de eu mesma estar tratando com o psicólogo, e um dos parâmetros para a bariátrica é o relatório da psicóloga. E aí fiz com uma doutora muito maravilhosa, inclusive em Brasília. Vou lembrar o nome dela aqui. Mas
nas terapias com ela, eu fui me conhecendo. E eles buscam justamente saber se a gente tem esse descontrole alimentar, se você tem essas tendências, né? E a gente se descobrir. E aí, assim, nas consultas com ela, eu passei a conhecer lá dos meus, assim, por que eu me tornei obesa. Algumas coisas era relacionado a sentimentos mesmo que eu havia passado na adolescência. Os exames deram as questões crônicas, né, do metabolismo, mas eu não tinha o que eles chamam de a tendência. Agora fugiu o nome, se você puder me ajudar. Compulsão? Compulsão. Nos relatórios dela não deu compulsão. Mas eu descobri sim que por momentos difíceis da adolescência, entre a adolescência e a idade adulta, eu realmente, por exemplo, em vez de eu me expressar emocionalmente com você, eu ia ali e descontava num lanche. Em vez de eu falar assim, ou pro pai, ou pra mãe, ou pra sogra, ou pro irmão, o que você pensa, você vai ali e desconta numa refeição. E eu era muito disso, eu não sabia falar não. Então, a qualquer um que me procurasse a qualquer hora, só tinha o sim. Só tinha o sim. Janaína, deixa eu aproveitar aqui para eu entrar com uma coisa aqui que eu acho que vai agregar muito a esse comentário. Eu já atendi várias pessoas, né? Para quem não sabe, eu sou psicanalista, sou terapeuta, trabalho nessa área da análise corporal e comportamental. E eu sempre que atendo pessoas com problema de obesidade, eu descubro, ou a gente descobre uma compulsão, né? Até aí, eu tenho uma compulsão, tudo bem. Mas o mais interessante dentro da psicologia, dentro da psicanálise, é descobrir a origem da compulsão. E normalmente, 90% das pessoas que eu atendi com problema de obesidade, o problema estava na dor do abandono que sofreu na infância. Faz sentido. Entendeu? E aí, quando eu falo da dor do abandono, o que as pessoas imaginam? Porque a mãe foi embora e abandonou, porque o pai foi embora, né? Não. Por quê? O que a gente precisa entender? Até mais ou menos 7 anos de idade, a criança ainda não tem o raciocínio lógico desenvolvido. Sim. Então, como é que ela faz a leitura do mundo, do comportamento das pessoas? Ela faz de forma emocional. Então, o simples fato, vamos lá, vou dar um exemplo bem simples. O simples fato, a criança acorda e fala assim, mamãe, não vai trabalhar hoje não, fica comigo, minha barriguinha tá doendo. Aí a mãe fala, não, meu amor, a mamãe precisa trabalhar, né? Tem a obrigação e tal, e convence a criança, né? Faz umas promessas, eu trago um docinho pra você e tal, né? Negociação. Tá. O adulto vai embora, a criança fica. Mas como ela não tem esse raciocínio lógico, qual é o sentimento que vem? A leitura é a ela do me abandono. abandonou. Ela foi embora, eu não estava bem, ela foi embora. Então, provavelmente, aí a criança já desenvolve a dor do abandono. Quando ela tem essa dor do abandono e ela não resolve isso, ela não tem um adulto para ajudá-la a resolver, o que ela faz? Ela recalca, manda para o inconsciente e vem para a fase adulta. Quando chega na fase adulta, ela começa a ter a compulsão, que é como se ela tivesse um vazio e ela precisa preencher esse vazio. Entendeu? Então ela vai escolher alguma coisa para preencher. Sim. E normalmente é a comida pelo fato. Quem nunca, quando criança, a mamãe falou assim, se você parar de chorar, eu te dou um doce. As negociações, né? Qual a crença que essa criança desenvolveu? Todas as vezes que eu estiver triste, que eu estiver chorando, todas as vezes que eu não estiver bem, eu preciso comer um doce para ficar bem. Sim. E muitas vezes é daí, porque eu já fiz atendimento com pessoas com problema de obesidade e perdeu peso depois que descobriu a origem da sua compulsão. Sim. Eu digo também que entrei a questão cultural. Sim. Por exemplo, eu vim de uma família que minha mãe gostava muito de cozinhar, cozinhava muito bem, né? E ela nunca foi aquela mãe assim que fazia um arroz, feijão, uma carne e uma salada. Não. Por exemplo, eu tô lá na minha correria, chego em casa, o que vai ter hoje, né?
tudo muito básico. Não, arroz, feijão, carne, salada, macarrão, feijoada, galinhada. Então era Tudo aquela... bem-vindo. Tudo era bem-vindo. E assim, fartura se dizia pela quantidade. Eu lembro que assim, eu já caçula, comia um pão e tomava um Toddy no café da manhã. Mas o café da manhã das minhas irmãs era a rapa da janta. Meu Deus. Porque elas eram acostumadas com comida mesmo, né? Aquela coisa mais forte. Então assim, e eu cresci naquela cultura, né? Daquela mesa cheia, de quantidade mesmo e come-se à vontade. E aí, voltando ao que você falou, faz todo sentido a questão da sensação de abandono, porque eu tive essa sensação, né? Meu pai faleceu, eu tinha 4 anos de idade. E assim, eu não vou te dizer de imediato, desde o 4, você tem lembrança dos 4 anos de idade? Não tenho. Mas eu tenho lembrança dos meus 8 anos de idade para cá. E em muitos momentos eu não sentia um abandono, porque eu sabia que ele não havia abandonado. Mas eu sentia o vazio. Até porque a gente cresce, a gente procura a nossa identidade e pelas histórias, pelas fotos, pelos DNAs da vida. Eu sabia ali da forte identidade que eu tinha com ele, mas eu não tive a pessoa dele. Exatamente. Então, isso que você falou, eu sei que faz todo sentido. Porque normalmente é isso. Porque 8 anos, quando você começou a formar a consciência, o entendimento, veio o raciocínio lógico, aí sim você conseguiu identificar. Mas provavelmente dos 4 aos 8 anos você sim deve ter sentido a dor do abandono. Por quê? Porque a criança não vai ter essa ideia assim, não, são as leituras. Ele morreu e não sei o quê, porque tinha que ser. Não, a criança só pensa assim, ai, tô triste porque meu papai não tá mais aqui. E ela tá sentindo essa dor do abandono. Né? Ela não precisa ter consciência disso, mas ela sente, né? Muito interessante. Vamos lá. Uma coisa que me deixou curiosa e eu gostaria de saber: o sono é importante para a perda de peso, mito ou verdade? Verdade. Importantíssimo, eu diria que para todas as nossas questões relacionadas à saúde, né? Eu perdi 67 quilos, né? No tratamento, logo no início, em menos de um ano da cirurgia, eu diria, com 4 meses da cirurgia eu já tinha chegado, né, no peso. E nos últimos 2 anos, que é de 2022 para cá, por questões de sono, eu adquiri 8 quilos. E assim, eu sei que eu não mudei a minha quantidade alimentar, é a mesma. Mas a questão do meu sono, eu passei uma problemática e tive outra luta, que eu sempre tive muita luta com as questões de medicação, né? Então eu não queria tomar a medicação que o psiquiatra passava, a psicóloga indicava o tratamento com o psiquiatra ia na medicação, tentou primeiro uma questão mais natural, não teve resultado. Aí foi onde eu cheguei e falei, não dá, eu preciso dormir. E aí eu aceitei a questão, né, dos medicamentos para tratar. E aí ele explicou, foi o Dr. Olavo maravilhoso, ele explicou, ele falou, Jana, ó, tem gente que toma por um período, tem gente que vai tomar sempre. Mas no decorrer do tratamento, a gente vai analisando. E aí, assim, foi um alívio quando eu aceitei tomar medicação. Logo os primeiros dias que eu voltei a dormir, assim, foi... Me arrependi de ter relutado tanto. Eu falei, gente, como é que eu fiquei tanto tempo sem dormir, se eu podia ter, né, seguido as orientações do médico. Mas, sem dúvida, é verdade, o sono é importante. E eu tive esse reganho. Se você olhar uma foto minha de 2 anos atrás e olhar hoje, é nítido, é perceptível, eu ganhei de 7 a 8 quilos. Estou lutando para perder. Tá, mas me explica aqui. A questão do sono. Por que isso é importante? O que acontece, por exemplo, você não dorme, qual é a dinâmica? O que acontece ali para que você acabe Então, é no peso? sono que tem a produção do cortisol, né?
Então, assim, ele é muito importante para a questão do nosso corpo. A questão do entrosamento, da questão hormonal e tudo. Então, assim, o sono ele é primordial. Primordial. Eu sempre fui uma pessoa que dormi pouco, Miriam, mas eu não sentia falta. Assim, eu nunca fui, nem na adolescência, nem no período adulto, que eu me tornei mãe e tudo, eu nunca fui aquela pessoa dorminhoca. Eu amo dormir. Nunca. Muito pelo contrário, eu sempre fui a da madruga. Sempre gostei de dormir tarde, acordar cedo, não me incomodava se alguém ligasse na madrugada, mas hoje não. Hoje o período do meu sono é do meu sono. Ali eu falo tchau, até amanhã e vou dormir. Desconecta do mundo. Exatamente. Falando de preguiça, vamos lá. Obesidade está relacionada à preguiça, mito ou verdade? Totalmente mito, um preconceito enorme. E eu falo isso não só em meu nome, mas em nome de todas as minhas amigas que sofrem com sobrepeso. Quantas vezes, né? Assim, te falei que eu não era uma pessoa de dormir, eu sempre fui muito ativa. Então, no trabalho, na questão pessoal de casa, sempre fui muito, muito ativa, mesmo com o sobrepeso. Eu digo que eu produzo menos hoje, mas, assim, as pessoas já olham para o obeso, para a pessoa que se diz gorda, como preguiçoso. Ele não vai praticar uma atividade física porque ele não quer. Só vive comendo e dormindo. Só vive comendo e dormindo. Então, assim, a pessoa que sofre de obesidade, ela sofre esse preconceito, né? E quantas vezes, depois do tratamento da bariátrica, que eu perdi esse peso, que eu encontrei com amigas que buscam, né, esse tratamento e que elas desabafam, e eu entendo, porque é um preconceito, assim, enorme e diário, e não é pequeno, ele é muito grande. Eu imagino que é bem complicado, né? Sim. Porque se por um lado, normalmente eu vejo as pessoas fazendo umas piadinhas, dizendo assim, que todo gordo diz assim, mas eu como tão pouquinho, nem como tanto, né? E eu já vi pessoas fazendo comentário, é pena que é só que no Brasil que as pessoas não comem e ficam gordas, porque nos outros países, na Somália, por exemplo, eles não comem e viram... Mas também existe isso. Quando eu tratei com esse doutor Marcelo, que eu te falei em Goiânia, eu era jovem, né? Tinha 22 anos. E eu lembro que eu fui consultar com um parente, né? E não só eu fui com essa pessoa e eu lembro como hoje. Nós entramos juntas na sala do médico, ela falou, mas doutor, eu como tão pouquinho. Nem como. Aí eu olhei, doutor, eu como muito. Falei pra ele, como mesmo, principalmente aí falei as coisas que eu mais gostava. Aí ele sorriu, porque também nada é melhor do que a sinceridade, porque é isso. Quanto mais pesado nós estamos, mais a necessidade de comer. E aí junta a questão emocional, junta a questão hormonal e é uma bomba. Exatamente, porque assim, o que a gente vê nas pessoas que têm essa dinâmica de compulsão? O que acontece com elas? Elas não conseguem, por exemplo, eu tô triste, eu mereço um docinho. Mas ela não consegue ir lá comer uma fatia do pudim. Ela precisa comer o pudim todo. Inteiro, sim. Né? Então, assim, por isso que eu não consigo ver desconectar a questão da alimentação, né? A não ser num caso hormonal, né? Que tem um... Sim, mas isso... Mas eu acho que a alimentação... me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que é primordial. Acho que tudo começa a partir da questão da alimentação. A gente precisa voltar um pouco, assim, vou te falar uma coisa que eu ouvi muito dos médicos cirurgiões, né, endocrinologistas. E eles sempre, inclusive, existe a Sociedade Brasileira, né, de Cirurgia Bariátrica, e é uma fala mesmo dos cirurgiões. Que começa realmente com a questão hormonal. São vários fatores. Não é à toa que quando a gente vai fazer a bariátrica, eles pedem inicialmente 5 laudos.
Primeiro, ele vai te pedir com o psicólogo, né, para ver a questão da compulsão e já vai te passar ali uma linha que você tem que seguir até a cirurgia. Aí ele vem a questão do cardio, aí ele pede a questão do pneumo, o do pulmão. Eu particularmente tinha a doença crônica, né? Era média, a do sono, a apneia. Eu tinha apneia moderada. Então, assim, às vezes eu acordava à noite assustada, o Raul falava, mas você não estava respirando. Tinha dado aquele bug. Mas eles pedem a questão dos relatórios, né, dos pacientes que possuem apneia. Então, vem psicólogo, cardio, a questão da apneia, o nutricionista tem que liberar, porque ele tem que falar, não, ó, esse paciente consegue seguir a linha alimentar. Ó, eu tô passando, ele está seguindo, ele está emagrecendo. Até porque, pelo SUS, o paciente tem uma quantidade X de peso que ela tem que perder sem a cirurgia para fazer a cirurgia. Então, dali ele já é observado o comportamento. Então, entre todas as questões, alimentar, psicológica e o cardiologista, né? Certo. Mandar um abraço aqui para nossa amiga Fabrícia Pereira, que está nos assistindo, o Léo Val, também está aqui Boa nos noite, assistindo. Léo! Boa noite, Saudade! Léo, querido! E, gente, alguma dúvida, alguma questões que vocês querem entender, algum mito, alguma verdade que vocês querem desvendar, pode mandar aí pra gente, que a gente vai respondendo aqui na medida do possível. Mira, né? quero compartilhar com você, Sim, fique antes à de vontade. você ir para o próximo mito. A partir do momento que eu fiz a Bari, assim, foi uma vivência nova, né, para mim. E eu me redescobri, né, em vários aspectos. E descobri a questão, né, foi onde eu me aprofundei na questão da bariátrica e dos tratamentos. E eu fiz para o município o projeto do Centro de Referência contra a Obesidade. Sim, com a ajuda de profissionais, amigos, né, da necessidade dessa equipe multidisciplinar, que é o que eu te falei. Sim. É incrível, porque às vezes a própria saúde ela não está pronta para receber o paciente obeso. O que acontece com o obeso, geralmente? Eu nunca dormi, mas como ele tem a questão do sono, a maioria, eu diria que quase todos têm a questão do sono, e eu tenho uma amiga que tem essa questão muito forte, então ela dorme bem pouco. E onde ela encosta, que ela vai fazer um tratamento ou esperar, ela encosta ali, ela tira um cochilo, ela acaba dormindo. E as pessoas não entendem isso, e às vezes até os profissionais da saúde não entendem por que aquele paciente está daquela forma. Então, ele tem esses lances, né, de cansaço durante o dia, porque ele não dorme. Mas, em compensação, ele nem percebe isso. Por exemplo, eu tinha a questão moderada da apneia, mas eu não percebia que eu tinha esses lances à noite. E também de dia eu não me sentia assim tão cansada. Mas tem obesos que sofrem gravemente com isso. Assim, de onde ele encosta para guardar qualquer coisa, aquela sentadinha, ele já dorme. E aí, na época, eu fiz esse projeto junto com alguns profissionais da saúde, bem bacana, e ainda luto por ele aqui no município, em meu nome, que é o que eu te falei, é uma doença crônica que eu vou tratar pelo resto da minha vida. Você vê que uma inconsistência que eu tive do sono, eu adquiri de 7 a 8 quilos. Isso quer dizer que qualquer coisa que eu sair da linha, eu posso retornar aos 140. Porque a bariátrica, a gente faz ela não é, como se diz, a salvação da lavoura. Ela é um mecanismo que te ajuda a voltar para a linha. Mas que o seu corpo a mente e o corpo vai precisar, assim, conseguir alinhar para manter-se. E já é referência, a Sociedade Brasileira também diz
eu nunca fiz as minhas corretivas, né? Que é a retirada de pele. E os próprios médicos, eles indicam, porque ele fala que aquele excesso de pele fica como uma célula que diz assim, eu tenho espaço. Entende? Uma célula que está sempre ali. Basta você comer que cabe. Exatamente. Então, assim, eu comecei a organizar a questão da retirada, fazer as corretivas. Parei, mas eu pretendo alinhar agora e ter, né? Eu digo que ter coragem, tem que ter muita coragem. Mas enfim, eu tenho muitas amigas também que fizeram bariátrica, fizeram quase até 8 corretivas, retiraram os excessos e estão aí super bem, e, enfim, é um processo. Certo, diante de tudo isso aí que você falou sobre a bariátrica, mito ou verdade? Bariátrica é a única solução? Não. Ela é uma das soluções. Por exemplo, eu tentei nutricionista e auriculoterapia. Emagreci, mas engordei. Uma amiga emagreceu e permaneceu. Eu tentei o Dr. Marcelo de Carvalho, lá 20 anos atrás, em Goiânia. Perdi peso, mas voltou. Eu tentei, sei lá, não tem nada que eu não tenha tentado. A dieta da sopa, da lua, do sol, enfim, eu tentei de tudo. Tive resultados, emagreci, mas o peso sempre voltava. A bariátrica, para mim e para algumas amigas, o que ela me trouxe foi o melhor resultado. Mas é o que eu estou te falando, devido a ser uma doença crônica, vai depender de toda a manutenção e todo cuidado. Você vê um desequilíbrio mínimo que eu tive de sono por questão emocional, ganhei 7 quilos. Certo. Um abraço para o nosso amigo Israel Luiz, está aqui. Um beijo! Amor da minha vida. E temos aqui também a Alice Souza perguntando se pessoas sobrepeso nunca são saudáveis? Mito ou verdade? Mito. Assim, eu conheço pessoas sobrepeso que têm a saúde excelente, porém, ela está o tempo todo fadada ao risco de adquirir a comorbidade. Embora, me corrija se eu estiver errado, embora ela esteja muito bem, vamos supor, na questão do organismo dela em si, mas fisicamente ela vai estar comprometida. Porque o sobrepeso vai danificar. Então, ela está propensa a ter. Então, ela é saudável no sentido no de limite. Que ela pode não ter uma diabetes, ela pode não ter um colesterol muito alto, mas em compensação, fisicamente... Não, foi aquilo que eu te falei, por exemplo, eu nunca tive diabetes, colesterol alto, nenhuma dessas alterações. Mas com o tempo, o que eu adquiri? Coluna, joelho e pés desgastados. Faz sentido, né? Porque isso também inclui, né, a parte de ser saudável. Sim, né? sim. Porque de repente você não tem uma diabetes, mas também você tem um problema de coluna que vai impedir a sua, né? Sim. E eu acho que de qualquer forma... E vou entrar numa questão que você cumprimentou Israel, e eu lembrei, né, de algo que eu sempre fui muito grata a Deus. Assim, eu sempre fui bem resolvida comigo e tal. E eu tenho amigas, né, que sofriam. Primeiro porque elas sofriam com elas mesmas. A questão da aceitação e tal. Sim, sim. E depois elas sofriam nos seus casamentos. Pelo comportamento dos maridos com elas. Então, assim, não é uma nem duas. E eu sempre fui muito grata a Deus, porque o Rael sempre me apoiou, sempre demonstrou todo o amor. E nunca colocou o meu peso como medida. Me entende? Sim. E assim, eu sempre observei, e você sabe, a gente com o trabalho com casais na igreja, eu sempre ouvi, né, essas narrativas, esses desabafos das mulheres.
E assim, acho uma pena, porque muitas mulheres têm muito sofrimento. E não só por questão de sobrepeso, não. Às vezes por qualquer coisa, não está no parâmetro que o bonito quer, eles trabalham isso para inferiorizar a esposa. Aí a gente já leva mais para o lado da descompensação psicológica e emocional do outro. Sim, né? sim. Porque se uma pessoa tem a necessidade de humilhar o outro, de Pela pontuar condição. de uma forma negativa qualquer coisa no outro, Sim. ele tem problema seríssimo de insegurança. Né? Porque ele só se sente superior quando ele consegue fazer com que o outro se sinta inferior a ele. Né? Então, isso aí, inclusive, a gente já leva logo lá de mulheres para mulheres, viu? Sim, Deixa eu te contar. Sim. Nós somos cristãos, você sabe, e nós aceitamos Jesus já bem no início da nossa caminhada. Eu tinha 17 anos, né? Rael 19, e com os anos eu tive essa questão, foram 18 anos tratando obesidade. E quando eu chegava nas igrejas, o olhar das irmãs era justamente esse. Tipo assim, entende? A crítica, porque nós chegávamos e tal, e era nítido o olhar crítico em referência a eu estar ali casada tal, feliz, e o meu sobrepeso. Tipo, como pode? Das mulheres. E eu olhava, eu até tenho uma brincadeira que eu faço com as amigas pessoal. Eu sempre falo, mas querida, o preço que eu paguei só eu sei. Exatamente. Mas enfim. Olha, ele está aqui se declarando. É? Sempre amarei você, Janaína Diniz. Mulher única. Mulher única. Parabéns, e homem é o máximo. Parabéns pelo homem que você é e pela sua postura. Isso vale muito. Falando na questão de espiritualidade aí, sim. em relação a isso. Gente, desde criança eu ouvia pregações onde os ministrantes lá diziam claramente: gordos não vão para o céu. Glutonaria é pecado. Sim, também ouvi muito isso. Inclusive vi uma pessoa de uma igreja famosa que fez esse comentário triste, né? Triste. E assim, acho bem lamentável. Porque a nossa condição humana, nós estamos assim à mercê de tantas coisas, e você, como psicóloga, terapeuta e com tanto conhecimento na parte emocional, sabe o quanto nós estamos ligados a tantas questões, assim, diversas. Sim. Né? Então, assim, a glutonaria é um pecado? É. Mas qual a condição que aquela pessoa gorda está ligada? Porque eu conheço magros glutões, horrendos. Sim. E aí? Sim. Eu também entendeu? conheço. Então, assim, o julgamento sem conhecer a causa, ele é muito... Eu acho que é um pecado maior. Eu costumo dizer que, assim, gente, você abrir a boca e falar sem conhecimento de causa, eu acho que é a coisa mais ridícula que você pode fazer na sua vida. Eu acho que, sabe... E assim, a gente vê muito esse tipo de comentário, o que não é verdade, é como você colocou. Eu também conheço pessoas, gente, assim, o extremo da magreza, e quando fala, vamos comer, você fica assim, gente, eu vou passar mal só de olhar a pessoa comer, entendeu? Sempre sim, entendeu? Claro. Eu acho que tem muito a ver com a dinâmica, né? Porque tem pessoas que têm um metabolismo mais acelerado. Sim. E essa pessoa vai ter tendência a comer mais, sim, né? No caso de pessoas com metabolismo mais lento, nem vai que come um pouquinho a mais e já sofre. Mas o metabolismo não vai funcionar, sim, como deveria, e ela vai desenvolver isso, né? Lembrando também que nós temos algumas doenças que levam à obesidade. Sim.
né? Querendo ou não, uma descompensação da tireoide. Que é a questão hormonal, Hormonal. o sono que nós acabamos de falar. Agora comigo isso não acontece. Eu durmo pouco e não engordo. Seu metabolismo é aceleradíssimo. E eu precisando ganhar uns quilinhos, mas tá difícil, entendeu? Porque assim, eu sempre tive muito problema com o peso. Sempre fui extremamente magra. Entendeu? E eu tinha muito vergonha, tinha muita... Miriam, eu tinha uma amiguinha... Eu ia pra escola, botava 2, 3 saias pra ver se dava volume, Olha. entendeu? Tinha muita vergonha. Na escola eu era a Olivia Palito. Tá vendo como a nossa Macarrão mente MG, fica condicionada? entendeu? É raro, viu? A sua parte é mais rara, mas de toda a minha vida... Eu tinha uma amiga que tinha essa mesma questão, Nossa. de ser muito magra, e ela falava, Jana, magra e pequenininha. Então ela sempre lutou muito, assim, ela sofria mesmo, ela tinha aquele gente, era sofrimento muito ruim. eminente. E assim. na minha casa eu tinha o quê? 10 irmãos, eu era a única magra, entendeu? Você vê o sonho de tantos. E eu ficava numa agonia com aquilo e fiquei muito complexada, muito tempo. Eu lembro quando eu fui casar. Quando eu fui casar, eu tinha 22 anos, eu dei 1,60 m, eu pesava 42 quilos. Olha, eu não tinha barriga eu nem para encher quando o eu pesei vestido. 42 quilos O vestido na minha fez vida. uma dobra aqui na frente, porque não tinha nem o que encher o vestido, entendeu? Então sempre fui muito magra. E assim, os meus filhos também têm essa dificuldade, precisam ficar lá na academia se matando para ganhar um pouquinho de massa. peso, entendeu? Porque tem essa dificuldade. Sim. Mas assim, com o passar do tempo, eu fui entendendo que tá tudo bem, entendeu? Todas as vezes que eu vou fazer meus exames lá e dá tudo ok, eu falo, não tem por que me preocupar. Eu nunca liguei a minha identidade à questão física. Não, simplesmente. eu sempre tive. Eu tinha muito problema com isso, mas também mais porque os outros falavam muito, Sim. né, e tal. E eu assim, começava na minha casa, entendeu? Era magrela, não sei o quê, então sempre... Não, e sempre, quando falo questão de casa, ai, Jana, mas você tem um rosto maravilhoso. Mas... Ai, Jana, aí, assim, da própria família, tem aqueles que ligam a questão da preguiça, que a gente falou. Ah, não, mas por que você... Por exemplo, eu sou muito sincera, eu não sou louca por academia. Eu tenho em minha consciência que eu tenho que ter a prática da atividade física. E reconheço a minha dificuldade. Nessa parte, tenho. Não tenho a dificuldade de seguir a questão alimentar. Mas tenho a dificuldade da parte da academia. Já nem você ama academia? Não. Eu procurei encontrar coisas das quais eu gostasse um pouco mais para fazer. Andar de bicicleta, a questão da natação. E para quem já tem a dificuldade do gostar, se deixar ainda cai na rotina de não encontrar aquele tempo para isso. Exatamente. Autossabotagem. A autossabotagem. Já entra logo no processo de autossabotagem. E eu reconheço essa falha. Eu tenho essa autossabotagem, eu acho lindo. O Rael mesmo, ele começou a ir para academia, ele detestava, ele começou para me acompanhar. Hoje ele simplesmente, Miriam, é totalmente disciplinado. Tudo que eu trouxe para a prática da minha vida, hoje ele carrega. E muito mais. E com isso, na vida dele, ele perdeu quase 16 quilos, né? E assim, mantém. E onde a gente chega, às vezes eu até vou lá, né, pego uma coxinha, ele 0. Disciplinadíssimo, me enche de orgulho, porque ele falou, eu aprendi com você. Isso é bom. A Alice Souza, ela está perguntando aqui, a obesidade pode levar à anorexia? Pode. Com certeza. Com certeza. Eu lembro que quando começou a se falar da anorexia, né, que não é um assunto que alguns anos atrás se falava muito, eu fui ver a respeito. E sem dúvida, a pessoa, é assim, uma coisa que leva a outra. Ela tem a compulsão, come. Aí vem o remorso, a culpa, aí vai lá, bota pra fora. bota pra fora.
e algo extremamente perigoso. Eu lembro que eu fiz algumas pesquisas e vi casos de meninas que, pela anorexia, ficaram desnutridas. Sim, sim, sim. Então, assim, sem dúvida. E aí a gente entende que essa questão aí também está muito ligada Ao emocional, né? totalmente. Porque é o tipo da pessoa que ela está, de alguma forma, ela não se conecta com as próprias emoções. Ela se pune duas vezes. Ela vive em função do que ela olha para ela com o olhar do outro, Sim. porque ela não tem essa conexão com a própria emoção, né? Questão de identidade, né? Porque quando a pessoa entende, eu sou assim, eu funciono assim, é muito mais simples, né? Agora, quando a pessoa está perdida, não tem essa identidade, e o outro chega e fala, você é isso, você é gorda, você é feia, você é não sei o que, você é não sei o que, como ela não tem essa identidade bem definida, ela entra então nessa questão de querer, de alguma forma, se diminuir ali para caber na opinião do outro. Sim. E aí isso vai levar, né, a muitas questões relacionadas a isso aí. Tá, então de tudo que a gente falou aqui, né, última coisa que eu quero te perguntar. Então, depois de tudo que você falou, obesidade é uma doença crônica? É uma doença crônica. E assim, isso já é provado cientificamente. Quem sofre com a obesidade geralmente acompanha a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e os melhores cirurgiões estão lá, né? Inclusive, não sei se vai chegar a ele, mas quero deixar o meu abraço ao meu cirurgião. Foi uma pessoa muito querida, que fez diferença na minha vida, porque eu fiz a bariátrica pelo SUS, Miriam, e é uma luta muito grande. Então, eu fui pro Agarram, busquei o tratamento e ele me operou. E é um querido que tem história aqui em Valparaíso, Dr. Adriano Ibiapina. E muita gratidão a todo o apoio que ele deu depois do tratamento. E até hoje, se eu precisar, doutor, não, Janaína, assim, aí pede os exames e vamos pra luta. É um querido, que eu tenho, assim, muita gratidão. Muita gratidão. E assim, quero te parabenizar aí pelo seu projeto, né? Porque, gente, é uma necessidade, porque aqui, ó, segundo as informações aqui, nós temos no Brasil 64% de pessoas acima do peso. Exatamente. Ou sobrepeso. Sobrepeso. Né? Então, gente, não é uma obesidade. coisa que não dá pra gente encarar, não é uma coisa que a gente pode deixar pra lá, ou que, como diz o outro, deixar que aconteça por si só. No passado, o Brasil lutou contra a desnutrição, né? Exatamente, eu lembro. E hoje a luta é contra a obesidade. Só que assim, é uma série de fatores. Primeiro, pela própria doença, depois pela busca do tratamento. Por exemplo, ali nós temos uma garrafinha d'água, uma Coca Zero e um suco de laranja. O que é mais saudável? Água. E depois, a Coca Zero ou o suco de laranja? Provavelmente o suco, se não tiver com açúcar. Só que a Coca Zero tem 0 caloria. O suco de laranja, um copo de até 300 ml, tem mais de 350. Para uma pessoa sobrepeso, ela já seria uma refeição. Então a indicação é a Coca Zero, a água primeiro, e depois o líquido industrializado menos calórico. Então, olha como pesa, né? Eu posso fazer uma escolha nutricional melhor, que é o suco de laranja, que me traz um tanto de caloria que eu não posso lidar. Porque eu vou falar por mim, né? Eu sempre tive assim uma alimentação muito saudável, muito. E também não sei se é por causa disso que eu nunca consegui ter um pezinho a mais, entendeu? Mas isso assim, é cultural, é da minha família, tá? A minha avó morreu com 96 anos, estava melhor do que eu hoje, com 60. Entendeu? Minha mãe tem 85 anos, minha mãe está melhor do que eu com 60. Sim. Eu creio que tem muito a ver com essa alimentação. Sim. Então, para
pra gente que tem essa noção de que a alimentação saudável, né? Muita fruta, muitas verduras, muitos legumes, normalmente na Mais minha família, proteína, menos carboidrato. A gente quase não come carne. Eu, pelo menos, tenho um problema Pouco. sério para comer carne. Só porque o médico pega no meu pé porque diz que eu preciso de proteína, né? Então, assim, pra gente, às vezes, é um absurdo alguém dizer que, por exemplo, uma fruta pode engordar. Você vê. Entendeu? O caqui, eu amo caqui, Miriam. Super calórico. E assim, pra quem gosta do caqui, você passa ali, comprou uma bandejinha, lavou, Dá pra sentou. comer toda. Impossível pra uma pessoa que faz dieta. É isso aí que é meio complicado. Aí a gente Muito vai para complicado. aqueles memes lá que o rapaz levanta de manhã, vai tomar café, aí pega o café, aí a reportagem, que café faz mal, aí ele deixa. Aí ele pega o suco, isso. porque o suco tem não sei o que, ele deixa. Deixa e Aí vai ele vai deixando. comer o pão, nem pensar, ele deixa. Aí no final ele não come nada, vai embora, levanta, fica sem comer nada, isso porque aí. tudo faz mal. Tudo faz. Janaína, Ai. satisfação estar aqui com você hoje, tá? Foi muito bom, foi muito produtivo aqui a nossa conversa, né? E assim, pelo menos eu desvendei alguns mitos aí que eu não fazia nem ideia, né? Muito bom. Gratidão por você ter vindo aqui, foi meio de última hora, a gente tinha uma outra programação, mas Tranquilo. tudo bem, funcionou normalmente, tá tudo tranquilo, tudo sob Para controle. mim foi uma satisfação, Miriam, eu só tenho a agradecer. É uma coisa que eu luto todos os dias, né? É uma luta diária. Esqueci alguns termos técnicos que a gente vai ficando sem falar, a gente acaba esquecendo. Mas é uma bandeira que eu levanto e assim, vou lutar sempre. E assim, só tenho a agradecer a você. Você também me trouxe muita luz de coisas que eu já não lembrava, que é muito verdade, muito verdadeiro. E nós estamos aí, né, para lutar e ajudar as pessoas. E é essa equipe do Palavra Franca, tô com saudade do apresentador. Exatamente, ele tá meio fugindo Tô com da muita gente, tá saudade. meio sumido. Mas o tempo passa muito rápido, logo mais ele estará aí. E só tenho a te agradecer por todo o carinho, por lembrar de minha pessoa, viu? E mandar um abraço a todos que nos acompanharam. E é um pedacinho da nossa história. Muito obrigada. Obrigada a cada um de vocês que estiveram aqui conosco, que participaram de alguma forma, né? E se Deus quiser, daqui mais alguns dias a gente volta com um novo programa, com um novo tema, né? Vamos desvendar aí. Tem muitos mitos e verdades para desvendar. Um abraço para o nosso querido pastor Jailson, aguardando o retorno dele aqui no Palavra Franca. E por enquanto a gente está por aqui. Boa noite a todos e satisfação estar com vocês mais uma vez. Boa noite. Beijo no coração.